Boa tarde, seja bem-vindo, você que nos acompanha aí pelo YouTube, é uma satisfação tê-lo conosco. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aqui na descrição do vídeo nós temos o nosso e-mail, você pode entrar em contato conosco. Deixe também nos comentários aí de onde você nos acompanha. Compartilhe o vídeo, né? É importante que essa mensagem chegue a outras pessoas. E acompanhe, né, a sequência desse estudo e dos próximos, porque como você poderá ver aqui no nosso canal no YouTube, nós vamos estudando diversos livros, né, livros que dizem respeito ao tempo do fim, à última verdade presente. Então você é o nosso convidado especial para estar conosco não apenas no próximo sábado, mas nas próximas séries de estudos que iremos fazer. Lembrando que nós estamos estudando este livro aqui, Apocalipse 13, do Mervyn Moore, né? Esse é o nosso guia. É claro que a gente acaba ampliando, né, e trazendo outros autores, outras reflexões, mas temos nos norteado pelas reflexões do Mervyn Moore. Bem, vamos levar a Deus uma prece, como sempre fazemos. Senhor nosso Deus, amado Pai, muito obrigado, porque temos a oportunidade de estudarmos a Tua palavra, ainda que estejamos separados, ó Pai, pela distância, mas estamos unidos no mesmo propósito de levar essa última verdade presente a todo mundo em nossa geração. Continue conosco, em nome de Jesus, amém. Muito bem. Aí temos Apocalipse 13, Mervyn Moore. Vocês que veem essa imagem aqui vocês podem imaginar, né, a escuridão que envolve aí a liberdade pelo mundo. Vai muito além de uma escuridão literal, né? Quase todos os dias, quando eu leio as notícias aqui do nosso país, de fora também, do exterior, são notícias tenebrosas, né? Assim, a liberdade tem sido sufocada a passos rápidos, né? Por decisões do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e também do Executivo, embora, por incrível que pareça, é, o atentado contra a liberdade tem partido menos do Poder Executivo nos últimos anos, né? Tem sido muito mais do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. A própria existência desse canal aqui no YouTube é um milagre, né? Ainda que seja um canal pequeno, mas nós sabemos que o futuro é tenebroso, né? E não poderemos falar livremente assim por muito mais tempo. Então, é disso que nós temos tratado nessa série, né? Ao longo aí dessas últimas semanas. Hoje nós vamos terminar a primeira parte do livro que trata da besta do mar, né? E no capítulo 8 nós temos aí a teoria política católica após o Concílio Vaticano II, né? A liderança da Igreja Católica se reúne de tempos em tempos em concílios e se pensarmos lá no primeiro concílio ecumênico, por assim dizer, né, o Concílio de Nicéia no ano 325, de lá para cá, né, todos os concílios, né, trazem mudanças importantes, mas poucos foram tão marcantes como o Concílio Vaticano II, ali na década de 60, né? E eu trouxe aqui esse texto de Jeremias 13, verso 23, a primeira parte do verso, que diz o seguinte: pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas, né? É uma pergunta, né? E eu não sei se você já entendeu a mensagem, como que essa mensagem se aplica aí ao Apocalipse 13, né? Se vocês quiserem participar aí, comentar no chat, também fiquem à vontade, certo? O que tem a ver esse texto de Jeremias com o Apocalipse? Todo mundo sabe que o Apocalipse, o último livro da Bíblia, faz referências diretas ou indiretas
Há muitos outros livros da Bíblia, né? Particularmente da Bíblia hebraica, né? Os cristãos chamam de Antigo Testamento. E no Apocalipse 13, nós podemos ver ali uma relação, ainda que indireta, ainda que não explícita, com esse texto aqui de Jeremias, né? Porque diz aqui que o leopardo, né, não muda suas manchas, né? Está implícito nesse verso. Assim como o etíope, né, não vai mudar a cor da sua pele, o leopardo também não vai mudar as suas manchas. E a besta que emerge no mar, ela é semelhante ao quê? Você se lembra? Ah, podem participar, hein? Chat. A besta é semelhante ao leopardo. Então, nós temos aí, né, o grande conflito entre Cristo e Satanás, na parte central do livro do Apocalipse. É aqui que nós estamos situados, estudando aí o capítulo 13. E a mensagem fundamental é que Roma não muda, né? Assim como o leopardo não muda lá as suas manchas. Agora, quando ocorreu o Concílio Vaticano II, e de lá para cá, muitos têm achado que Roma mudou, né? Porque ela fez declarações realmente surpreendentes, relacionadas aí à liberdade religiosa. E a partir disso, muitos têm questionado a interpretação tradicional adventista acerca de Apocalipse 13, acreditando que ela já não vale mais, né, para os tempos mais recentes, porque aparentemente Roma mudou, né? Roma agora é uma defensora da liberdade religiosa, vejam que coisa, né? Roma que já perseguiu tanto ao longo da história, né, especialmente naquele período de 1.260 anos, ou 42 meses, ou de tempos e metade de um tempo, né? Vimos que o papado e o chifre pequeno representam ali o mesmo poder. O que que levaria, então, Roma a mudar, sabe? Bem, alguns acham que Roma se adequou aos novos tempos, à modernidade, que agora Roma apresenta uma face mais branda, mas é isso que veremos, né? Lá no Concílio Vaticano II foi lançado, né, um documento, uma declaração sobre a liberdade religiosa, e nós separamos aqui dois trechos, né? Dois trechos que são citados no livro do Mervyn Moore. Este Concílio Vaticano declara que a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Olha só que coisa, hein? A pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Esta liberdade consiste no seguinte: todos os homens devem estar livres de coação, quer por parte de indivíduos, quer dos grupos sociais, ou qualquer autoridade humana, e de tal modo que, em matéria religiosa, ninguém seja forçado a agir contra sua própria consciência, nem impedido de proceder segundo a mesma, em privado e em público, só ou associado com outros dentro dos devidos limites. Então, espero que vocês tenham entendido essa citação. Nós vamos voltar a ela, certo? Temos aqui uma outra citação também, da mesma declaração sobre a liberdade religiosa emitida lá no Concílio Vaticano II. De harmonia com própria dignidade, todos os homens, que são pessoas dotadas de razão e de vontade livre, por isso mesmo, com responsabilidade pessoal, são levados pela própria natureza e também moralmente a procurar a verdade, antes de mais a que diz respeito à religião. Tem também a obrigação de aderir à verdade conhecida e de ordenar toda a sua vida segundo as suas exigências. Ora, os homens não podem satisfazer a esta obrigação de modo conforme com a própria natureza, a não ser que gozem, ao mesmo tempo, de liberdade psicológica e imunidade de coação externa. O direito à liberdade religiosa não se funda, pois, na disposição subjetiva da pessoa, mas na sua própria natureza.
Por esta razão, o direito a esta imunidade permanece ainda naqueles que não satisfazem a obrigação de buscar e aderir à verdade. E desde que se guarde a justa ordem pública, o seu exercício não pode ser impedido. Está aí a declaração, né? Em latim, Dignitatis Humanae, né? Dignidade humana, que é do dia 7 de dezembro de 1965. Muito bem. Declaração do Concílio Vaticano II. Essas declarações são notáveis, né? São surpreendentes, né? Se nós considerarmos aí o passado da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Uma igreja que sempre se arrogou, né, no direito de determinar o poder civil, o que fazer, né, como agir. Recomendamos aí a quem não acompanhou, quem não assistiu, que assista o episódio anterior, né, o capítulo anterior, que nós recapitulamos aqui, que nós vimos bastante sobre isso, né? É fato aí que nós não podemos julgar as motivações dos bispos, né, que fizeram as declarações aí que nós acabamos de ler. Nós devemos assim esperar das pessoas as melhores intenções, né? Vamos acreditar que as pessoas tinham as melhores intenções possíveis ali, os bispos estavam realmente querendo promover ali a liberdade religiosa, interessados em tolerar mais a diferença, né? Agora, a forma como o texto foi escrito, nós iremos analisar com cuidado, com calma, né? Fazer uma análise minuciosa, pode abrir margem para perseguições assim no futuro, né? Então, a nossa preocupação é com o uso futuro que se dará a esse documento, ok? Então, vamos analisar com calma as afirmações da Dignitatis Humanae, né? Essa declaração da liberdade religiosa. Vejam, a declaração, aquela primeira declaração lá que lemos, ela inicia falando em liberdade, mas ela termina estipulando limites para a mesma, tá? Eu vou voltar aqui à declaração para ficar claro, né, para todos. Olha, tá lá, ó, começa, olha, este Concílio Vaticano declara que a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Enfim, e aí descreve um pouco ali a liberdade religiosa, né? Só que ali termina o seguinte, essa primeira declaração, olha, é, em público, em privado e em público, só ou associado com outros dentro dos devidos limites. Ok? Então, a liberdade religiosa é entendida dentro dos devidos limites. A gente sabe que estabelecer limites não é em si errado, né? Pense, por exemplo, numa religião que tem ali práticas de sacrifícios humanos, né? A gente sabe que o algoritmo aqui do YouTube nem gosta muito que a gente mencione essas coisas, né? Mas foi ali por volta ali do carnaval, surgiu uma notícia, né? Eu acompanhei uma notícia aqui do nosso estado, do Espírito Santo, de uma mulher que estava em viagem para a Bahia, para o sul da Bahia, e ela estava lá levando um bebê com ela, né? E essa mulher, ela já tinha sido presa antes, enfim, por participar de rituais, né? De magia negra, enfim, nos quais bebês eram sacrificados. Então, ela conseguia esses bebês aqui no estado, de algum modo, e levava, então, para o nosso estado vizinho aqui, a Bahia, para que esses bebês fossem sacrificados. Então, imagine se alguém reivindicasse aí a liberdade religiosa para sacrificar bebês, né? Nos Estados Unidos, principalmente, existem algumas igrejas lá que, nos seus rituais, as pessoas seguram cobras venenosas, né? E várias decisões judiciais dos Estados Unidos têm proibido, têm combatido esse tipo de ritual aí. Não tem reconhecido aí o direito de liberdade religiosa para que pessoas fiquem ali em cultos em que há várias cobras venenosas segurando esses animais, enfim.
Então, a liberdade religiosa, naturalmente, ela tem que ter certos limites, né? Agora, a grande pergunta que vem aqui à tona é quem estabelece esses devidos limites que a declaração aí, emitida no Concílio Vaticano II menciona, né? Esses devidos limites são estabelecidos por quem? Eu vou mencionar de novo aqui um debate, né, que aconteceu no Senado americano em 1888, né, sobre a liberdade religiosa. Aliás, deixa eu até pegar o livro aqui, né, para apresentar para vocês. Só um instantinho. Eu acho que eu tirei o livro do lugar, agora eu não estou encontrando, mas é o livro do Alonso Jones, né? A Lei Dominical Nacional, que você encontra também o audiolivro aí no YouTube, você pode ir ouvindo, né? É um debate longo, no qual ali o Alonso Jones estava defendendo ardorosamente a liberdade religiosa, e por volta ali daquela época, o Congresso americano estava em vias de aprovar uma lei dominical para todo o país e assim acabar com a liberdade religiosa, né? Então, qual é a defesa que nós fazemos de limites para a liberdade religiosa, dentro dos princípios bíblicos e dos princípios de um Estado democrático de direito, né? Alguém aí tem ideia, né, de como ficaria, então, essa questão dos limites à liberdade religiosa dentro de um Estado democrático de direito? Hoje vocês não estão querendo participar, hein? É muito simples, é muito simples. Existem 10 mandamentos, duas tábuas da lei, né? Os quatro primeiros mandamentos dizem respeito à relação do homem com Deus. E os seis últimos dizem respeito à relação do homem com o seu próximo. Cabe ao Estado regulamentar, restringir aquilo que diz respeito à relação do homem com o seu próximo. Já a regulamentação da primeira tábua da lei não diz respeito ao Estado, compreende? Então, uma religião que pratique sacrifícios humanos está atentando aos seis últimos mandamentos, né? Especificamente ali o mandamento não matarás, obviamente. Então, cabe ao Estado restringir esse tipo de prática, né? Não seria, não é um direito de ninguém, porque a vida é um direito natural, assim como a liberdade, a propriedade, certo? Agora, não cabe ao Estado, obviamente, regulamentar nada que diga respeito à primeira tábua da lei, certo? Agora, quando a Igreja Católica fala aí dos devidos limites à liberdade religiosa, obviamente é porque ela própria quer ter precedência e estabelecer esses limites, ou, né, influenciar o Estado para que, a partir da visão católica, o Estado estabeleça esses devidos limites à liberdade religiosa, certo? Bem, e isso, naturalmente, significaria o fim da liberdade para as minorias, né? Para aqueles que não concordam com os princípios católicos, certo? Lá na segunda declaração que nós lemos, né, é dito lá que todos são compelidos a buscar a verdade, especialmente a verdade religiosa, certo? E aí nós temos mais uma declaração complicada. Por quê? O que é verdade, né? No contexto cristão, né, quando nós vamos lá ao Evangelho, né, para sermos mais específicos, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus, né? Mas no contexto católico, né, é, a Igreja Católica, ela se considera a igreja verdadeira, então ela tem o direito exclusivo de definir o que é verdade. O que é verdade é estipulado por ela. Ela determina o que é verdade, né? Outra coisa, lá na declaração diz o seguinte: contanto que a justa ordem pública seja observada, né? Mais uma vez, quem vai estipular, quem vai determinar o que é a justa ordem pública, certo? Nenhum de nós vai discordar que
não pode haver um culto em que haja ali um barulho excessivo, né? Principalmente depois das 22 horas, né? Que vai perturbar uma vizinhança inteira. Esse tipo de culto, naturalmente, atrapalharia a justa ordem pública, certo? Mas será que em algum momento, por exemplo, né? Aqueles que não guardam o primeiro dia da semana, será que isso não poderia ser interpretado como pessoas que estão atentando contra a justa ordem pública, né? Então fica aí essa reflexão, certo? Outra declaração. Além disso, uma vez que a sociedade civil tem o direito de se proteger contra os abusos e, sob pretexto de liberdade religiosa, se poderiam verificar, é sobretudo ao poder civil que pertence assegurar esta proteção. Isto, porém, não se deve fazer de modo arbitrário ou favorecendo injustamente uma parte, mas segundo as normas jurídicas, conforme a ordem objetiva, postuladas pela tutela eficaz dos direitos de todos os cidadãos e sua pacífica harmonia, pelo suficiente cuidado da honesta paz pública, que consiste na ordenada convivência sobre a base de uma verdadeira justiça e ainda pela guarda que se deve ter da moralidade pública, né? Então, ainda no mesmo documento, Dignitatis Humanae, né, um pouco mais adiante, temos essa outra citação. É especial dever do governo, ou seja, o governo tem que ter um cuidado especial com essa questão, né? Então, ele deve defender a sociedade contra possíveis abusos cometidos sob o pretexto de liberdade religiosa, certo? Olha, mais uma vez, né, há um limite tênue aí entre o que é adequado, o que é correto, e aquilo que extrapola, né, o que nós entendemos ser o papel do governo no sentido de resguardar ali a ordem pública, né, daqueles que querem promover o caos em nome da liberdade religiosa, certo? É, Uma vez amparada pelo governo, a Igreja Católica tomará para si o dever de definir os princípios morais da ordem que o Estado deve proteger, né? Então, muito significativo isso daqui, né? Porque a Igreja Católica jamais admitiu ter errado, ela tem a precedência sobre os governos, assim ela entende. Então, o que é moral ou não é definido por ela, certo? Então, a proteção adequada da moralidade, leia-se a proteção adequada da moralidade católica, daquilo que o papado define como certo ou errado. Bem, nós já vimos, né, em estudos anteriores sobre essa preferência do catolicismo pela união entre igreja e Estado. Em circunstâncias adequadas, essa ressalva poderia ser interpretada como dando à Igreja Católica a mesma autoridade sobre o governo civil que ela possuía durante a Idade Média, certo? Ou seja, o papado ali orientando, ele tendo essa precedência sobre os poderes civis, para que ele seja o norte moral do Estado, né? O Estado vai aplicar penalidades baseadas naquilo que o catolicismo define como certo ou errado, né? E aí nós temos, mais uma vez, o perigo da perseguição religiosa, né? O Estado como um mero braço secular da Igreja, ok? Bem, nós temos aqui uma citação do Catecismo da Igreja Católica, né? É um documento, como as outras declarações aí que nós lemos, eles estão disponíveis na internet, fiz aqui esse print, né? Lá no capítulo, ou sentença, enfim, de número 1883, nós lemos o seguinte, né? Mas a socialização também oferece perigos. Uma intervenção exagerada do Estado pode constituir uma ameaça à liberdade e às iniciativas pessoais.
Agora, principalmente essa parte daqui para frente. A doutrina da igreja elaborou o princípio dito da subsidiariedade. Subsidiariedade. Segundo ele, ou seja, o que que diz esse princípio? Uma sociedade de ordem superior não deve interferir na vida interna de uma sociedade de ordem inferior, privando-a das suas competências, mas deve antes apoiá-la em caso de necessidade e ajudá-la a coordenar a sua ação quando os demais componentes sociais em vista ao bem comum, certo? Então, olha, é uma declaração que está claramente em harmonia com a filosofia medieval que define a união do Estado com a Igreja, certo? E da precedência da Igreja sobre o Estado, da primazia da Igreja sobre o Estado. O Estado está abaixo da Igreja na concepção católica, né? Porque, segundo o princípio da subsidiariedade, as funções que uma organização subordinada pode realizar, efetivamente, não devem ser assumidas por uma organização mais elevada, né? Então, vamos pensar, por exemplo, no calçamento aí das ruas, né? Bem, o poder municipal, o poder estadual, o poder público vai cuidar disso, né? Por quê? O Estado ele está abaixo da igreja, então não tem por que a igreja se preocupar com o calçamento de ruas. Mas, para todos os efeitos, o Estado está abaixo, ele está subordinado à igreja, né? Assim ele é entendido no catecismo da Igreja Católica, certo? E no que diz respeito assim a questões mais triviais, né? Ou seja, a igreja que está acima do Estado, ela não vai atrapalhar, não vai estorvar o trabalho do Estado, mas ela se considera, para todos os efeitos, acima do Estado, né? A comunidade de ordem inferior, o Estado, ainda depende do apoio e coordenação da comunidade de ordem superior, que é a Igreja Católica, certo? Aí a gente vê essa parte final, olha, mas deve antes apoiá-la, né? Ou seja, a igreja apoiar o Estado, né? E, em caso de necessidade, ajudá-la a coordenar a sua ação, né? Com vista ao bem comum. Então, veja como que é perigoso isso, né? Todo o texto é colocado assim de uma forma que não deixa explícito o perigo, né? Mas basta a gente interpretar, né? Quando a Igreja Católica, então, entender que temos uma questão aí de bem comum, por exemplo, que vai exigir a santificação do domingo, ela então pressiona o Estado para que aprove uma lei dominical, ok? A teoria medieval da superioridade da Igreja Católica em relação ao Estado está contida nessa declaração, certo? E quando as circunstâncias o permitirem, isso será implementado. Não tenha a menor dúvida, né? A Igreja vai invadir o espaço do Estado. E nessa união entre o Estado e a Igreja, é o Estado que sai perdendo, o Estado que se subordina à Igreja, da mesma forma que Acabe, né, se subordinava lá a Jezabel, né? Jezabel representando a religião apóstata, Acabe, embora fosse rei de Israel, ele se apostatou e ele era manipulado, dominado por Jezabel. Pessoal, o Mervyn Moore cita ainda o Malachi Martin, né? Malachi Martin, um sacerdote católico que deixou as funções sacerdotais, passou a se dedicar depois a escrever livros, né? E um dos seus livros mais famosos é esse daí, né? As Chaves desse Sangue, né? Um pouco aí sobre o pontificado do João Paulo II, né? A Rússia, que naquela altura ali, né, fazia parte ali da União Soviética, e a disputa, então, para controlar o poder mundial, né? O Malachi Martin, então, ele fala dessa competição global pelo poder, né? E, segundo ele, qualquer pessoa que tivesse 40 anos ou menos ali no ano de 1990 estaria vivo para ver o vencedor, né? Veja que interessante isso, né? Então, era algo assim que não iria levar muito tempo, né, para acontecer, né? Nós já estamos aí há 33 anos de 1990.
e estamos vendo os desdobramentos aí dessa, entre aspas, profecia do Malat Marte, né? A mais elevada ambição do João Paulo II, e já falamos isso em estudos anteriores também, era que ele e a Igreja Católica estivessem no comando de um futuro governo mundial, né? Então, segundo ele, o João Paulo II, né, era um grande estrategista que atuou, lembre-se, né, dos estudos anteriores, para o colapso do comunismo ali no leste europeu, né? Ele se aliou ao Ronald Reagan, né, presidente americano, e teve ali uma atuação decisiva no sentido de acelerar, né, o colapso do socialismo real. E para ele, para esse Papa João Paulo II, ninguém teria o direito de cometer um erro moral ou defender esse erro moral, né? Há uma citação do livro ali feita pelo Mervyn Moore, né, do livro As Chaves deste Sangue, e isso chama muita atenção, né? Por quê? O que é ou não um erro moral é definido pelo catolicismo, né? Então, se ninguém tem um erro de cometer, ninguém tem o direito de cometer um erro moral, bem, o erro moral pode ser, por exemplo, a santificação do sétimo dia da semana, né? Na compreensão católica é um erro, né? Porque a igreja mudou os 10 mandamentos, está lá no catecismo, já mostramos isso, né? E ela alterou, então, os mandamentos e consta lá guardar domingos e festas, por exemplo, ao invés de guardar o sábado do sétimo dia, né? Então, quem decide o que é moralmente certo e errado, naturalmente, é a Igreja Católica, ok? A Igreja Católica precisa ter uma autoridade que seja independente e superior em comparação com qualquer outra autoridade no mundo, né? Então, à medida que o catolicismo vai se fortalecendo, as democracias vão se enfraquecendo, né? É um processo inversamente proporcional. À medida que o papado se fortalece, o governo do povo se enfraquece, né? Porque a autoridade da Igreja Católica, dentro dessa compreensão dessa teoria aqui católica, dessa teoria política católica, a autoridade dela precisa estar acima de qualquer outra autoridade para que ela faça valer os seus princípios morais, né? Então, ela precisaria ter a capacidade de formular sanções para manter a unidade, da instituição, né? Então, vejam bem, sanções, né? Não se trata apenas de levar ao mundo as suas ideias e regulamentar a atuação dos seus próprios membros, né? Mas sanções que extrapolem os limites aí da Igreja Católica e alcancem o mundo inteiro, né? Então, nós temos efetivamente aí uma disputa pelo governo mundial, né? Essa seria a nova ordem mundial, né? Uma nova ordem mundial encabeçada pelo Papa. A Igreja Católica precisa, então, ter autoridade de deter qualquer um que interfira em sua ambição global de servir ao que considera o bem maior da comunidade como um todo e em todas as suas partes, certo? Então, ninguém pode estar no caminho dela. Qualquer empecilho precisa ser removido em nome do bem maior da comunidade, né? E aí, assim, isso é muito assustador, porque lembre-se de quando os judeus estavam lá, os líderes judeus estavam pedindo a morte de Cristo, né? Eles diziam, pelo bem maior, pelo bem do povo, né? É necessário que este homem morra, né? Então, o direito individual, ele é jogado para o último plano. O que interessa é esse bem maior dentro da concepção católica, né? Em resumo, a igreja deseja o controle sobre todos os elementos da sociedade mundo afora, certo? E aí nós temos essa citação, né, do Mervyn Moore. A visão conservadora do Malachi Martin está viva e ativa no catolicismo hoje. Malachi Martin já morreu, né? Morreu no ano de 1999. O pontificado do João Paulo II terminou com a morte dele no ano de 2005. Depois assumiu o Bento XVI, que era o prefeito da Congregação para os Assuntos da Fé, né? Que era a antiga Inquisição. Ele também muito conservador, assim como João Paulo II. E em 2013, né, começou ali o pontificado do Jorge Bergoglio, né, o nosso Papa aí, o Papa Francisco, né, o Papa atual. Então,
apesar dessas mudanças, né, essa visão conservadora católica está presente hoje e na presença de condições adequadas, né, adequadas para a concepção católica, lês, ela poderia ganhar influência novamente em qualquer país e em circunstâncias propícias no mundo todo, certo? Não tenha dúvidas disso, certo? Bem, e aí nós temos essa citação, né, de Ellen White, que faz um link direto com o texto lá de Jeremias que citamos no início. Não conseguimos ver como a Igreja Romana poderá desembaraçar-se da acusação de idolatria. E esta é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo. Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Assim como o leopardo não muda ali as suas manchas, né? Roma não muda, ela declara possuir infalibilidade, certo? Olha, temos esse autor aqui, né? Esse livro aí, ele é relativamente bem conhecido aí pelos teólogos, né? Quem estuda a história do cristianismo. É o Cristianismo através dos séculos, né? E ele diz lá, desde o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica Romana, com 960 milhões de fiéis, a gente sabe que hoje já ultrapassou 1 bilhão de fiéis, né? Tem adotado uma posição mais aberta para com os protestantes, chamando-os de irmãos separados, em vez de hereges ou cismáticos, né? Então, a Igreja Católica ela se tornou muito mais estratégica nesse sentido, né? Demonstra ter uma face muito mais branda, né? Não chama mais os protestantes de hereges, de cismáticos, apenas irmãos separados, mas, obviamente, que ela quer que todos se unam a ela e estejam submissos a ela, né? Essa é a verdadeira estratégia que ela adota. Essa aceitação, junto com o reavivamento carismático, veja, esse autor faz menção aí ao movimento carismático, né, que acontece dentro do catolicismo, dentro aí de igrejas, religiões neopentecostais, né, e também as causas comuns, né, como, por exemplo, a oposição ao homossexualismo e ao aborto, a promoção de valores morais na cultura e eu destaco isso, né? Coloquei em negrito aí, a adesão à maior liberdade religiosa. Isso tem possibilitado que católicos romanos e evangélicos trabalhem juntos. Na verdade, não é efetivamente uma maior liberdade religiosa, é uma liberdade religiosa com filtro, com as ressalvas, com os poréns, né, do catolicismo, que no momento certo isso será interpretado, né, para atender aos interesses católicos, aos interesses do papado, que vai buscar impor o seu governo mundial, né? Mas, logicamente, que o discurso ali engana muitos desavisados, certo? Por isso que nós deixamos sempre a dica aí para vocês compartilharem essa informação, né? Esse vídeo, para que aqueles que ainda acreditam, né, que a Igreja Católica mudou, que possam refletir e ver certinho essas declarações, né, com a devida, com o devido ponderamento, né, porque, na verdade, Roma não muda, né? E aí nós lemos lá em Apocalipse 13:7, na parte final do verso, e foi-lhe dado poder sobre todas as famílias e línguas e nações, né? Essa versão King James. A Igreja Católica alcançará, né, o domínio político sobre o mundo todo no fim dos tempos, pouco antes da volta de Cristo. Ela vai se unir ao Estado, né? E ela terá, então, poder sobre todo o mundo, né? E vem a pergunta, isso poderia realmente acontecer? O exame que fizemos neste capítulo e no anterior, né? Recomendamos mais uma vez os estudos anteriores, sobre a filosofia política do catolicismo romano, me leva à conclusão de que numa crise global isso pode realmente acontecer, certo? E assim nós entendemos que irá acontecer, pode acontecer e irá acontecer, certo? A profecia irá se cumprir e todas as mudanças nas últimas décadas, né, desde o colapso do comunismo, fortalecimento do papado, uma união cada vez maior entre o protestantismo e o catolicismo, tudo isso tem mostrado que a interpretação tradicional adventista do capítulo 13 do livro do Apocalipse está correta.
certo? Nós temos muitas evidências nesse sentido. Muito bem, encerramos por aqui. Lembrando que a partir do próximo sábado iremos entrar numa nova parte, né? A parte que trata da besta da terra, né? Teremos ali dos capítulos 9 ao 16 analisando a besta da terra e depois iremos estudar a marca da besta. Então, fica essa dica para todos aí que têm acompanhado essa série. Muito bem, algum comentário, alguma observação? E, Rafael, foi muito boa a explicação aí. Eu acho interessante como que alguns enganos estão na sutileza, né? Nas entrelinhas. Por isso, a importância da gente estar sempre estudando e entendendo, né? O que que realmente é a verdade. Porque o engano ele vai se mostrando, né? E se a gente não tiver essa sutileza, a gente não vai conseguir entender onde que está realmente a verdade, né? Muito interessante o livro aí do Apocalipse 13. Perfeito. Não é à toa que Jesus disse, né, que se possível enganaria os próprios eleitos, né, os próprios escolhidos, porque essa mistura da verdade com o erro é obra-prima de Satanás, né? Satanás ele tem aprimorado isso ao longo aí de 6.000 anos, e à medida que o tempo do fim chega realmente ao fim, né, ele irá concentrar todos os seus esforços, né, misturando a verdade com o erro, e poucos irão notar o erro ali que está no meio da verdade. Muito bem. Vanderlei está nos ouvindo, Vanderlei? E não. O Hernani, então, pode fazer a Opa, oração? Faça a oração para sim, encerrarmos, então. oremos. Querido Deus, bondoso Pai que está nos céus, nós mais uma vez te agradecemos por este dia santo, pela oportunidade que nós temos de ter acesso aí aos esclarecimentos, ter acesso à verdade. Por isso nós te pedimos uma bênção especial aí pelo nosso irmão Rafael, que o teu Santo Espírito continue o protegendo e o motivando a sempre levar a tua palavra para as pessoas que precisam. Amém. Nos dê uma boa semana, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.